Olá, pessoal. Estamos começando mais um Conecta Cash aqui no Câmera Play junto com o Samuel. Fala um pouquinho pra gente o que vai ser hoje. Olha, o assunto de hoje é muito legal, é uma área que eu gosto muito. Até o cafezinho que a gente toma faz uso dessa área que a gente vai falar. Com certeza. A estrutura do estúdio só funciona por conta da energia. O café só é feito porque a gente tem energia. Sim. E nada melhor do que a gente falar de energia solar, recebendo aqui o pessoal da Estelar Energia Solar. Sejam muito bem-vindos, Luiz, Leandro. Obrigado. Fala um pouquinho pra gente. O que vocês fazem lá? O que vocês vendem? O nosso produto, né? Além do equipamento fotovoltaico, a gente entrega a economia, né? Que todo mundo, acredito que quem vai comprar não só energia solar, enfim, outros sistemas, equipamentos, busca alguma coisa por trás. E do sistema solar, né? É economia. Sem contar que é o meio abundante que a gente tem, que é o sol. Exatamente. Mas antes da gente falar da energia solar, Luiz, quem é você? O que você faz da vida, cara? Conta um pouquinho pra gente aí. Legal. Bom, eu sou Luiz Eduardo, né? Sou engenheiro eletricista e sócio proprietário da Estelar Energia Solar. Leandro. Sou o Leandro, né? Engenheiro eletricista também, técnico em eletroeletrônica, já desde os 16 anos na área. Então já temos aí uma bagagem boa aí para compor o nosso currículo e sócio proprietário também da Estelar junto com o Luiz. E a Estelar tem desde quando, né, Carol? Isso. Quanto tempo tem a empresa Quando de criaram? vocês? A Estelar, ela é vamos dizer assim, realmente fundou o CNPJ, né, desde 2022. Mas, assim, a gente já vinha com a ideia bem antes disso, assim, há um tempo antes, mesmo na faculdade, né? Ah, vocês estudaram junto. A gente era salas diferentes, né? Quase. Ele um pouco mais adiantado, mas a gente sempre se encontrava através de outros canais também. E aí a gente, né, começou a amizade e tudo mais. E por cursar, né, o mesmo curso, estar na mesma área, a gente sempre falava, conversava sobre. E energia solar, como a gente viu, né, que tinha um grande potencial, a gente tentou focar mais nessa área. E, inclusive, hoje, né, também com a empresa. Até porque quando a gente terminou a faculdade, era o boom ali do momento, né? Ainda não tinha chegado, mas já estava começando a chegar. Então, era algo ali ainda meio superficial. Ainda não tinha chegado com força. Era o início. Era o início, estava bem caminhando aqui. E a energia solar é algo que não é, no Brasil é novo, relativamente novo, mas isso existe há muitos e muitos anos, não é? Na Europa, Sim. se eu não me engano, desde a década de 70, os anos Sim. 80, já tem energia solar por lá. Sim, com certeza. Já existem usinas com mais de 30 anos em operação em outros países. No Brasil, eu não sei para te falar qual a mais velha, mas sei em outros países que tem usinas com mais de 30 anos em operação. Então, já não é um assunto assim tão jovem, né, em outros países, mas no Brasil começou a tomar uma proporção maior nos últimos anos. Em torno de 2015 a 20 que começou a se falar mais em energia solar. Para a gente ter uma noção, né, do quão antigo é a energia solar, só a gente imaginar há quanto tempo tem um satélite. Eu não faço ideia, sabe, cara? Como é que foi o meio? Depois do homem na Lua, né? Como que foi o meio ali de energia? Uhum. Então, assim, as placas solares estão lá. É lá que a gente tira a energia também para mover os satélites, né, que a gente tem hoje. E hoje a comunicação ela é tudo. E como é que funciona? Bom, a energia solar ela é bem simples, né? Ela praticamente os módulos fotovoltaicos eles são compostos de células fotovoltaicas dentro dele. E essas células são feitas de silício, né? Não vou entrar tanto nos termos técnicos, mas são eles que captam a luz do sol, né? Não é caloria, não é outra coisa, é a luz mesmo do sol, e transforma ela através de outro equipamento, né? Que sai das placas solares a energia, vai para um equipamento que transforma ela na energia que a gente usa do dia a dia, né? Que é a energia que você tem em casa, que todo mundo aqui tem em casa. É basicamente isso, num modo bem simples de explicar. Se a gente for aprofundar, a gente vai ficar aí Isso muito tempo. Os termos técnicos aí começa a ficar um pouco mais complexo para entender, mas basicamente é isso. E vantagens, assim, para quem instala um sistema solar, né, os painéis, compensa realmente? Como que é isso? Durabilidade? Conta um pouquinho para a gente aí, para o pessoal ter uma noção, né? Economia, né? Então a gente está vendendo, a gente vende economia.
Então, assim, ficar refém, tirar o cliente refém da concessionária. Então, essa é a grande vantagem, a grande sacada. Então, a gente gerar sua própria energia para o seu consumo ali. Entendeu? A principal vantagem da energia solar ainda é a economia, né? Inclusive, assim, tem mais vantagens, né? Você tem alguns casos, né, que você não utiliza a energia da concessionária. Você, por exemplo, um lugar isolado, você consegue levar energia sem precisar de um meio muito mais caro, né, que é concessionário, fazer obra, levar fios até no seu local lá, pode ser muito, muito isolado, fica um preço inviável, né? A energia solar acaba diminuindo esse custo e facilitando muito mais esses locais a terem energia, né? Então, também é uma grande vantagem isso. A gente pensa ali, como é que o pessoal vivia sem energia elétrica antes? Hoje é possível viver sem energia? Não. Nossa, e era difícil, hein, antes? Então. Eu já vivi um tempo na roça sem energia. Meu Deus, muito complicado. Bem na minha petitinha. Então aí tem que depender o quê? De gerador, diesel, ou isso... Lamparina. Lamparina, né? Quando a gente lamparina fala... mesmo. Eu lembro de eu criança brincando de lamparina, meu Hoje, avô lá em tinha um casa sítio já pra teve. cima de Rifaina Lampião. e não tinha energia, né? Foi Uma banho de instalar coisa de 20 anos atrás. Aí ficava brincando com a Banho de lamparina. canequinha, que esquentava no fogão a lenha. Ou a serpentina, né? Que passava o caninho ali Dentro do atrás fogão. do fogão a lenha. Sim, era desse Para jeito esquentar mesmo. a água. Então, assim, sem energia hoje a gente não é nada. Sem energia a gente nem estaria aqui, né? Então iria ficar muito difícil ali. Eu costumo falar que a gente não consegue, aliás, ficar sem internet. Sem internet é uma coisa que a gente pega, nossa, é quase impossível ficar sem. E a energia é antes da internet ainda. Porque se não tem internet, aliás, se não tem energia, não tem internet também. E se não tem energia, traz muito mais coisa, né? Aí não tem banho quente, não tem luz, não tem... O frentista lá do posto não consegue abastecer seu carro para você andar. Então, olha o tanto que a energia engloba tanta coisa. Que Não você dá fala para assim, viver sem se não de jeito tiver nenhum. energia, como que faz? A gente que não dirige muito, como é que a gente ia sair de um lugar para o outro hoje, sem GPS? Que jeito. Nossa, é Não verdade. tem nem como. Esses dias eu fui em São Paulo, eu falei, gente, como é que meu pai fazia para andar aqui dentro de São Paulo com aquele guia 4 rodas, né? Talvez não é da geração de vocês, Isso né? aí não é da minha, não. Você acha que vocês já são da geração GPS, né? Pegava um mapa lá e nome de rua andando. Gente, era uma loucura fazer aquilo, né? Então, aí a gente vê que tudo gira em torno da energia elétrica, né? Que é o nosso forte aí, trazer energia para todos. E assim, uma grande vantagem, né, de você ter energia solar é a economia que a gente falou, a levar, né, a lugares Isolados, difíceis de né? acesso, né, isolados. E além do que você, tipo assim, você valoriza seu imóvel também, você está investindo um dinheiro não só pela economia, mas também você acaba, consequentemente, tendo a economia e valorizando seu imóvel. Eu costumo também comparar com piscina, né? Não é a mesma coisa, mas um investimento, vamos falar que um investimento parecido. Você põe uma piscina na sua casa, você valoriza seu imóvel e você tira dela o lazer, né? Uma consequência, assim, um benefício que a piscina traz é o lazer. E da energia solar é a economia e valorização do imóvel também, né? Antes da gente seguir nessa linha da economia, quero fazer algumas perguntas, né? Você falou que a gente consegue montar o sistema solar em lugares remotos, onde não tem fiação, vamos falar da CPFL, seja a companhia que seja. Sim. A gente consegue fazer a instalação lá e aí a gente consegue armazenar a energia, porque não tem sol à noite, né? Como que é isso, né? A gente tem um sistema on-grid, off-grid, alguma coisa nesse sentido, não é? Explica pra gente. Bom, a gente tem o sistema on-grid, o grid zero, o híbrido e o off-grid. O on-grid, ele é conectado à concessionária, então ele é conectado na rede da concessionária, então ele fica fazendo uma troca. Uhum. Ele injeta energia e recebe energia. Durante o dia que está gerando, ele está injetando energia, certo? E consumindo em paralelo. O off-grid, ele é totalmente isolado da concessionária. Uhum. Então, aí ele tem um banco de baterias para armazenar a energia. Durante o dia, está havendo um consumo em paralelo.
E nesse meio tempo as baterias estão carregando e durante a noite o consumo está sendo todo saindo ali das baterias, né? Então está consumindo das baterias. E aí amanhece o dia, começa de novo o ciclo. Então, consumo e carregando as baterias. E assim vai. O Zero Grid, que é um sistema mais novo, né? Que aí, no caso, ele é conectado à concessionária, porém ele não injeta na concessionária. Então, ele barra a injeção de energia elétrica ali na concessionária. E o híbrido, que é os dois. Então, ele funciona tanto a bateria, certo? E tanto conectado à rede da concessionária. E essas baterias é mais ou menos igual de carro. E se usa, como que é a tecnologia delas? Tem durabilidade, não tem? Há uma visão para a gente de custo. Compensa esse sistema, né? O sistema de baterias, assim, para quem tem a disponibilidade da concessionária, não é viável. Pelo menos para mim não é viável. Não vejo desse modo. O híbrido talvez até seja que tem algumas características que são vantagens. Mas para você hoje ter baterias, elas são caras, né? Tem umas baterias bem específicas que são um custo maior ainda, bem mais elevado. Igual você falou, baterias de carro. Não é as mesmas de carro, elas chamam baterias estacionárias, essas que usam para sistemas solares. Elas são baterias que ficam paradas. Porque as de carro, elas movimentam, né? Como o carro movimenta, aí tem uma pequena diferença, mas a do sistema solar são estacionárias. Então, assim, o pessoal a gente até usa desse tipo de bateria, mas não é a mais indicada, mas a gente usa. As baterias acrescentam um valor bem considerável no projeto de energia solar. Então, assim, e eles têm uma manutenção maior. Por quê? Você tem que trocar as baterias antes do seu sistema chegar no fim da vida útil dele, o sistema solar. Então, enquanto um sistema solar dura em torno de 30 anos, vamos falar as placas, porque o inversor pode durar até bem mais que isso. As placas ela têm uma vida útil menor. As baterias vão ter uma vida útil em torno de 5 anos, algumas melhores pode chegar até 10 anos. Mas aí você tem esse custo nesse período. Entendeu? Então, acaba elevando o custo, não sendo tão atrativo para quem tem a concessionária, a disponibilidade da concessionária. Porque se você não usar as baterias, o valor diminui das baterias e você não tem mais que trocar as baterias conforme vai vencendo a vida útil delas. Entendeu? Então, por isso que geralmente esses off-grid com baterias é só para casos mais isolados que ou talvez fica muito tempo sem energia, né? Em alguns casos até tem a concessionária, mas a energia acaba, dá uma chuva, a energia acaba, fica 2, 3, 4 dias, uma semana. Aí o pessoal talvez tem que tratar de animal, precisa da energia, manter leite conservado na temperatura. E aí é onde que acaba também compensando para não ter prejuízos, na produção de cada linha aqui, entendeu? Aí tudo isso aí também é feito um estudo, né? Igual a gente estava com um cliente que ele chegou a questionar isso e a gente fez um orçamento, tudo certinho. A gente falou para nesse caso não é viável. Então a gente é bem claro nesse ponto. Então a gente orienta quando é viável fazer um sistema off-grid, quando não é. Sim. Então assim, a gente tem que deixar o cliente ciente disso. Apesar que ele vai ver também na questão dos valores, porque os valores ficam mais elevados e tem essa questão do custo da bateria, né? Porém, todavia ali, as tecnologias elas vão melhorando cada vez mais. Antigamente, a vida útil de uma bateria desse tipo era 2 anos. Hoje já melhorou um pouco. Então, assim, a gente vai sendo... na esperança da tecnologia ir melhorando cada vez mais e chegar no tempo isso ser viável para nós. Sim. E se a gente pensar numa conta de energia, vamos jogar um valor R$100, compensa eu montar um sistema fotovoltaico, colocar painel lá? Assim, ou não? Eu digo que todo valor compensa, mas vale a pena saber o quê? Que, de repente, você demora muito mais tempo para recuperar esse valor investido, que você tem a taxa mínima da concessionária para pagar. E vamos pegar de exemplo um sistema que é bifásico, que é 220 bifásico.
o mínimo da concessionária são 50 quilowatts. Ele é em torno de 88 centavos o quilowatt aqui em Franca hoje, né, na CPFL, mas vamos arredondar para R$1 para facilitar a conta. Então, o mínimo seria R$50 de conta que você vai ter que pagar. E para você investir num sistema para R$100, talvez você gaste, sei lá, R$5.000, por exemplo. Então, você vai economizar só R$50 por mês. Quanto tempo você vai demorar para recuperar esse valor? Então, talvez não é tão viável você investir, sendo que você consome muito pouco. Mas, no longo prazo, lógico que compensa que depois que você recuperou o valor investido, você Mas daria para economia. dividir? Aí que tá. Aí vamos supor, lá na minha casa, consumo lá, a minha conta vem bem pouquinha. Então, R$100, aí eu pego a minha, da minha irmã, do meu pai. Então, aí dá pra gente pegar e fazer um bem bolado ali, que aí já compensaria. Entendeu? Esse bem bolado seria tipo eu compartilhando realmente o que eu estou produzindo ali com outro imóvel, seria isso? Exatamente. Fazer a compensação, certo? Como é que funciona essa compensação? Tem limite ou eu posso fazer à vontade? Quantas Tem casas? cidade, estado. Explica pra gente isso aí, que acho que o pessoal tem curiosidade, né? Eu mesmo, né? Eu não sei. A compensação de energia, ela tem alguns critérios, né, para que você consiga fazer isso. Bom, um dos critérios, né, é estar na mesma concessionária de energia, porque no Brasil existe várias concessionárias de energia que são as distribuidoras, né? O pessoal também chama de distribuidoras de energia. E então ela tem que estar na mesma área de concessão. Se você está na CPFL aqui, você tem um outro imóvel em outro lugar, ou um parente com outro imóvel em outro lugar, tem que estar na mesma área de concessão da mesma concessionária que você. E também você tem que colocar no mesmo CPF. Então, mas lá é meu pai e aqui no meu CPF. Não dá certo, tem que ser no mesmo CPF. São os critérios que a concessionária pede. Né? Essa mudança é fácil, não é, de fazer, por exemplo? simples, Isso é tranquilo, bem né? simples. Isso. E aí, você pode transferir 100% do que você gera até em porcentagem. 10, 5, 1%. Eu quero mandar 10% para uma, 10% para outra, 50% para outra. Aí isso a gente, né, junto com o cliente, faz um estudo também para ele, fala, olha, essa casa consome tanto, essa aqui tanto, o percentual de cada uma é tanto. Pode ser nessas condições, é viável nessas condições, né? E aí, ele aprovando, a gente junto com a concessionária, né, passa para eles pegam e começam a distribuir os créditos da forma que a gente quiser, assim, né, que o cliente quiser e autorizar. E esses créditos também, se eu quiser, eu posso vender eles. Sobrou. Sim. Eu gerei muita energia, né? Tá lá, sobrando, né? Igual eu comentei com vocês, tem 7.000 quilowatts na minha conta de energia. Os quilowatts, sim, você tem até uma forma de vender, porém, você não consegue... Assim, ainda não tem até um projeto assim, de lei que vai regulamentar isso, mas ainda é para o futuro. Mas hoje, vamos falar de hoje, né? Você não consegue pegar a energia que você gera e vender para outro CPF. Então, assim, talvez você consiga vender de uma forma que você coloque no seu CPF a conta de outra pessoa e combine, né, com ele. Olha, eu vou te vender a tanto, a gente coloca no meu CPF, tal. Mas eu não consigo transferir de um CPF para outro, né? Assim, uma venda que realmente aconteça. Você viu, assim, né, Carol? Você faz a instalação, contrata a Estelar, passa a minha conta pro seu nome, olha que legal. Negócio bom, olha. E assim, é importante falar também que ambos os casos, né, mesmo com a compensação, tanto a unidade que gera e a unidade que recebe os créditos, as duas pagam o mínimo da conta. Nenhuma delas deixa de pagar. Se tem 10 unidades lá que estão recebendo crédito de uma só, as 10 vão pagar o mínimo da conta. Desde que assim, não consuma, né, o consumo não seja mais do que você mandou de crédito. Que gerou ali, né? Isso, porque se você mandou uma quantidade de crédito e não foi suficiente, vai vir um mínimo mais o que excedeu. Isso, mais o que excedeu. Dentro do sistema de trabalho de vocês, como é que vocês otimizam para fazer o cálculo de quantas placas, o inversor que usa, toda a estrutura? Porque, numa experiência pessoal, meu pai colocou energia solar na casa dele, acho que ele empolgou, né? Ele mora numa chácara. Colocou um lago para peixe, colocou um monte de coisa. E aconteceu, voltou a pagar a energia do mesmo jeito que eu pagava. Aí eu aprendi disso, falei, bom,
Tem que colocar e otimizar para um consumo que você vai imaginar. Como que é a dinâmica de trabalho para entender a necessidade do cliente de vocês? Igual a gente estuda a conta de energia. Então a gente pede as contas de energia, o máximo que tiver ali, para a gente fazer uma média bacana. Depois que a gente teve essa média, a gente ainda joga um percentual, porque a gente sabe. Depois que o cliente colocou, ele vai querer ficar mais tempo no banho, vai querer pôr um ar-condicionado, entendeu? Então, assim, aí a gente joga mais um percentual. Então, a gente faz essa compensação ali. Não deixar meio que empatado, mas tentar ainda deixar uma sobrinha ali. Porque, assim, em determinadas épocas do ano, a gente vai ter uma diminuição também na geração. Então, no inverno, tende a minha geração ela diminuir. Então, como que eu vou compensar isso? Colocando um pouquinho, jogando um pouquinho a mais para chegar nesse inverno, eu ter um crédito para compensar aquilo que me faltou. As nuvens atrapalham, árvores. Atrapalham. Atrapalham quando elas fazem o sombreamento. Então, se ficar, às vezes acontece muito assim, ó, o cliente foi lá, montou o sistema. Aí do lado era um terreno vago. Aí foi lá e construiu um prédio ou um sobrado. E aí começou a sombrear. Não vou ter uma diminuição considerado ali na minha geração, certo? Então, realmente, a sombra ela vai afetar na minha geração. É bem importante falar de sombra, porque é uma situação que afeta muito os painéis solares. Porque tem gente que fala, mas é uma sombra só num pedaço. Tem alguns casos, isso a gente também assim, são equipamentos um pouco diferentes. Porque tem equipamentos que a gente conecta várias placas juntas, fazem grupos de placas, e outro equipamento que a gente conecta placa por placa separado. Por quê? O que a gente conecta junto, um conjunto de placas, se fizer sombra em uma delas, vai afetar todo esse conjunto, entendeu? E o separado, se fazer sombra em uma só, vai afetar só aquela que está com a sombra. Por que isso? Porque as placas ela tendem a se equalizar a sua potência. Uhum. Então, se todas estão numa potência lá legal, 70%, 80% da capacidade, beleza. Só que aí uma baixou para 10%. Aí todas as outras vão chegar na média conta de uma. Então, vai baixar 2 mais 3. Aí vamos supor que tem 10 junto. 3 afetou as outras 7. Ou uma afetou as outras 9. Então, é bem importante fazer um estudo do local, né, de se tem árvore, se tem poste, se tem alguma situação, algum prédio um pouco mais longe, mas no inverno que o sol fica mais próximo do horizonte, então as sombras vão mais longe. De repente, se você vê na janela assim, de casa, e se pegar no inverno lá em junho, você vê que o sol, né, ele vai lá no fundo, porque o sol está mais próximo do horizonte. E no verão, ao contrário, o sol está mais longe do horizonte, mais alto. É igual fazer uma analogia, né? Igual ele comentou, vai afetar vários módulos. Lembra daqueles pisca-pisca mais antigo? Você tira uma luzinha, apaga uma série. Basicamente... Dava uma raiva. Basicamente nesse tipo. Então, por isso que é importante fazer o estudo, entender a projeção também, lógico. Às vezes é difícil a gente imaginar se vai construir um prédio do lado da nossa casa. É complicado isso aí. Mas tem todo um estudo por trás. Então a gente toma todo esse cuidado também. Nessa parte de construção tem as orientações que vocês dão para quem está construindo um projeto. Normalmente os arquitetos já incluem, acho que isso virou meio básico da área, né? O lado certo de construir o telhado. Apesar que a gente também orienta bem, a gente não fica só atrás do computador, não, a gente põe a mão na massa também. Então, os arquitetos que a gente tem contato, realmente a gente já fala para eles, olha, se o cliente tem interesse em colocar energia solar, já deixa um telhado preparado para isso. Geralmente, hoje em dia, as casas, né, que arquiteto fazem é telhado embutido, então não fica aparecendo. Então, qualquer lado que você pôr, a não ser que o cliente queira, né, do arquiteto queira que o telhado apareça. Então, se for embutido, qualquer lugar qualquer situação, orientação que você faça o telhado, não vai fazer diferença para o cliente. Só que para a energia solar, para a eficiência do sistema, sim. Então, aí a gente até orienta, face norte, inclinação aqui da nossa região, 20 graus, porque isso muda para cada região, entendeu? Que é até uma curiosidade, assim,
aqui, nós que estamos no hemisfério sul do globo terrestre, a gente tem que apontar para o norte. E o inverso para quem está nos Estados Unidos, por exemplo, que tem que apontar para o sul. Porque o Sol ele fica na linha do Equador, né? Então, o globo terrestre, cada um fica apontando para um lado buscando o Sol, né? E isso também, inclusive, altera também a inclinação conforme você vai mais para o sul do país, que nem lá no Rio Grande do Sul, é uma certa inclinação. Lá no Amapá é totalmente outra inclinação, porque está muito mais próximo da linha do Equador. E assim, a gente, como eu disse anteriormente, o Sol ele vai se movimentando, né, conforme as estações do ano. Então, no inverno ele está mais baixo, no verão mais alto, e a gente não tem um sistema que seja assim muito viável para ficar movimentando isso para pegar a melhor eficiência, né, e acaba deixando na média. Então, a gente calcula essa média também da região para fazer. Que aí a média aqui no nosso caso é 20 graus de inclinação do painel para melhor eficiência. Tanto no inverno quanto no verão, que a gente, numa média, sabe, para ter essa eficiência. Isso é tudo um estudo que a gente faz também. O cliente não tem um telhado tão inclinado. Vale a pena colocar mais placas para essa diferença de inclinação ou fazer um suporte que levanta e chega na inclinação correta? Então, tudo a gente tem que analisar, que são detalhes que eu até costumo dizer. O sistema solar ele é muito simples. Mas se você não se atentar a diversos detalhes, não vai chegar na eficiência correta do sistema e não vai funcionar. Pode gerar, só que não vai gerar o que você está esperando. E assim, até uma coisa interessante da gente falar, que a Estelar garante o que você contratar. Então, assim, você contratou lá para gerar 500 kW e por algum caso não está gerando, a gente lá te dá essa garantia do que, se não está gerando, a gente vai entender o porquê. Foi erro de projeto, equipamento com defeito, alguma situação que está acontecendo que não está deixando gerar esses 500 kW, que não foi previsto, né, antes, porque de repente, igual o Leandro falou, construir um prédio aqui, a gente não tinha como prever isso antes, o pessoal não tinha como prever isso. E você constrói o prédio, o que acontece? Aí já era? Perde o sistema de... Briga com o vizinho. Ou você muda o sistema de lugar, né, para um lugar que não tenha sombras, ou se não, troca ele para outro imóvel, outra coisa, vende, porque sombra é muito prejudicial para o sistema solar. Mas gera um pouquinho de energia, né? Ou não? Gera, mas bem abaixo. Mas é muito prejudicial. Hoje em dia, com as placas, né, os painéis fotovoltaicos, eles são bem tecnológicos, tem muita tecnologia envolvida para melhorar essa questão. Só que ainda faz muita diferença ainda, entendeu? Não é 100%. Igual eu falei, tem equipamentos, né, que são os micros inversores que a gente chama, que conecta placa por placa. As placas que tem uma tecnologia chamada half cell, que elas têm uma eletrônica interna que fazem que se ficar uma faixa da placa com sombra, ela afeta só aquela faixa, não afeta a placa inteira. Porque antigamente, se pegasse uma faixa da placa, afetava a placa inteira. Hoje já vai mudando, já a tecnologia separar. vai aumentando, isso. Não é igual a gente está comentando, não é só pôr os módulos lá e ligar fiozinho com fiozinho, não. Então, não tem todo um estudo, né? E antigamente, né, quando começou, os módulos sofriam bastante com isso aí. Então foi melhorando a tecnologia, hoje são meio que divididas, se sombreia uma parte dela, mesmo assim ela consegue gerar a outra parte dela, né? A tecnologia ela vai melhorando cada vez mais. Até tem um caso legal que tinha um cliente nosso, tem um cliente, né, aliás, nosso, que ele construiu o sistema solar e aí começou a construir um prédio atrás do terreno dele. E construiu no prédio normal e começou a parar de gerar energia lá, assim, o esperado, né? Estava gerando mais menos. E aí a gente foi lá analisar o que era, e era cimento que o pessoal da obra de trás, na hora do reboco, começou a deixar cair nas placas. Nossa. E assim, se a gente vê, os cimentos são aqueles pedacinhos que vai caindo, não é, né, pedaços grandes, só que vão tampando partes da placa, né? Se você olha lá assim a placa de longe, você vê uns pontinhos lá, mas nem percebe tanto. Mas aí, na hora que você chega perto, são vários pontos assim numa placa, são vários pontos
Até também tem outros casos, cocô de passarinho também pega em alguns pontos, afeta a placa. Então, assim, você fala, mas nossa, sombra faz tanta diferença. Realmente faz muita diferença no sistema. Nem tampou a placa inteira. Se a gente fosse ver, estava, sei lá, 10% da placa tampada, só que em lugares diferentes. Aham. E afeta praticamente, sei lá, 50% da geração dessa placa e do que está conectado junto, uns 30%, 20%. E se a sombra tampar por inteiro, é menos prejudicial do que nesse caso. Porque já nesse caso, pode afetar até o meu sistema como um todo. Então, E aí não é só o cimento, você falou de uma obra, mas a sujeira, a poluição da cidade como um todo, Poeira, ao longo de poluição. um ano aquilo cai e vai impregnando na placa, né? Sim, com certeza. E o que faz? Aí, Chama a Estelar para vir aí limpar? chama a Estelar para fazer a manutenção preventiva, né? Aí, nessa manutenção preventiva é a principal a lavagem, né? Que tem que fazer. Aham. E uma inspeção visual também de todo o sistema, ver se o suporte está tudo bem fixo, né? Está bem apertado, se não tem risco de repente bater um vento, voar. Então a gente tem que analisar isso porque é um sistema que está em cima do telhado. A gente sabe que o vento pode movimentar, vibrar, e vibração acaba ou não. Por Afrouxando, mais né? que a gente usa todos os equipamentos bem pensados, né? É totalmente projetado para isso, né? A gente não usa um sistema, pega um parafuso lá de qualquer coisa e põe lá e fixa. Não. É tudo pensado e planejado para placa solar que vai ficar no tempo, que vai sofrer, que tem que ser resistente à corrosão, que tem que ser resistente à vibração. Só que ainda assim, a gente pega alguns casos que chega lá, você dá mais um apertinho, mais uma confirmada. Para quê? Para não correr o risco de tomar um prejuízo de pegar um vento, alguma coisa e levar, sei lá, uma parte ou total do sistema embora. A manutenção preventiva ela é essencial. Como é que funciona? É de ano em ano? Olha, a limpeza é recomendado 6 meses. Mas depende muito da região. Então, se está muita poeira, recomendado ali de 3 em 3 meses. Então, a gente recomenda de 6 em 6 meses. Até que o nosso sistema, a gente já até inclui também limpeza ali de Já 6 no pacote. Está no pacote. Está no Quanto pacote. custa uma limpeza, só para o pessoal ter uma ideia? É caro? Varia de cada usina, porque a gente cobra por módulo. Aham. Então, geralmente, sai ali, vai também da dificuldade de acesso. Tem lugares com fácil acesso, outros nem tanto. Fácil acesso de água. Então, isso acaba encarecendo um pouco o serviço. Mas é em torno de R$20 a R$30 por módulo que a gente faz. De repente, se for uma quantidade maior de módulos, é outro preço, é negociável. Se é uma quantidade menor, aí, entendeu? Tem toda essa questão para analisar. Mas, em média, de R$20 a R$30 por módulo para fazer a limpeza. E plano de manutenção também, né? Então, se a pessoa, o cliente, já tem interesse e ela manter o seu sistema bacana, a gente também consegue fazer planos de manutenção anual, bianual. A gente consegue fazer algo do tipo ali para facilitar para o cliente, um pacote. Porque, assim, igual eu falei para vocês, manutenção preventiva ela é essencial. Fica com um carro sem dar manutenção preventiva. E vai te dar problema. E vai ficar mais caro lá na frente. E vai ficar mais né? caro. Não troca o óleo do carro para ver. Entendeu? É a mesma Troca coisa. o óleo da D20, hein, Carol? Misericórdia. Já passei por isso. Ah, não. Não fica barato. Então, ali, uma manutenção, isso em qualquer sistema, né? Eu falo, Tudo precisa de não é manutenção. só corretivo. A gente tem a mania da nossa casa, o eletricista foi lá, fez a instalação, manutenção preventiva dele não é preventiva, é corretiva, trocar a lâmpada. Não é só isso. Entendeu? Na parte elétrica também tem preventivo. A gente tem que começar a ter essa cultura da manutenção preventiva. Então, assim, até fica de alerta, né, para o pessoal. Sim, Não importante isso. ignorar quando a gente fala que tem que ter uma manutenção preventiva. Tem que ter, todo sistema tem que ter. Não é só instalar, pronto, acabou. O sistema solar até tem uma questão que, assim, o pessoal fala, tá com poeira, mas está com uma previsão de chuva para daqui 2, 3 dias, então a própria chuva já lava os painéis, né? já tira essa sujeira. Realmente tira, né? A sujeira lá, na hora que você bater o olho, você vai ver que está limpo. Só que, geralmente, o que acontece? Por conta da inclinação, não ser, né,
tão inclinado, aqui na nossa região principalmente 20 graus, e regiões mais para o norte do país até pior, que a inclinação ainda cai mais, elas começam a formar uma faixa na ponta da placa, né? A água, como a placa tem um relevo do alumínio, da estrutura da placa, começa a formar uma camada de água e sujeira ali. E essa camada é a mesma coisa da sombra, que aí junta uma quantidade maior até de poeira nessa parte e também afeta a placa do mesmo jeito. Você fala assim, não, mas aí lavou, só que só ficou aquela faixinha ali, aquela faixinha não vai afetar tanto. Mas também afeta. Hoje, nos módulos mais novos, afeta metade da placa afeta, porque são divididos em duas partes hoje. Então, a parte de baixo, que é onde fica a sujeira ali, vai afetar do mesmo jeito. Não tem segredo isso. E, além do mais também, como é um sistema aí que a gente pensa para 30 anos, a sujeira começa a manchar o vidro, porque fica sol, chuva, sereno, tudo, a temperatura ambiente que muda, varia, poluição, e começa a manchar. A gente até... a gente fala chuva ácida que mancha o vidro do carro, não sei se vocês já chegaram a reparar, fica aquelas gotinhas. Aquilo lá são calcificação do pingo d'água no vidro. E aquilo lá, se a gente reparar no vidro do carro, começa um tempo depois, ele começa a ficar cheio daquilo. E na placa solar, começa a refletir a luz do sol. Por mais seja pouco, mas também aí vai perdendo a acaba qualidade. perdendo a eficiência. E assim... a gente sempre trabalha num sistema desse, recuperar com menos tempo investimento, para quê? Você ter maior eficiência no seu sistema e depois que já tiver pago, você usufruir dele até o final da vida útil de forma eficiente. Então, assim, se a gente não dá essa manutenção correta, que é a limpeza certa, para não deixar acontecer isso, se tiver acontecendo isso, tirar isso para ter melhor eficiência, você chega daqui 10, 15 anos, por exemplo, a ter uma eficiência que era para ser 90%, está 80% por conta disso. Porque esses módulos, eles já vêm com uma camada que é um vidro, né? Por cima das placas dos módulos fotovoltaicos, são um vidro. E aí esse vidro que causa essas manchas, e nele tem um antirrefletivo, que é para realmente não refletir por nada a luz do sol, para, de novo, eficiência. Então, se você for deixando dessa maneira, ficar calcificando esses pingos d'água, quanto maior, menos eficiência você vai ter do seu sistema também. A gente falou aqui dos benefícios, né, das vantagens, da economia. A quanto custa um sistema solar? Como é que eu pago isso, Carol? Já perguntou como é que eu pago? Deve ser caro, né? Você já entende um pouquinho, né? Já, porque eu já coloquei lá em 2019, né? Uau. Eu passei por esse processo. Já foi mais caro, né? Já foi muito mais caro. Nossa, 2019, acredito, você deve ter pago uns 2 sistemas com o valor que você pagaria hoje. Porque assim, de 2019, 2023, 2022, mudança de 2022 para 2023 para cá, esses 2 últimos anos, aí, um ano e quase 2 anos, né, já está finalizando o ano, os equipamentos teve uma queda muito significativa, né? Significativa no mercado da energia solar. Então, começou a ser muito mais viável até colocar energia solar. E então, assim, você falou assim, quanto custa, né? Sempre varia também, por esses casos que a gente está até falando aqui, sombreamento, tem que fazer estrutura, varia a estrutura de telhado para telhado. Orientação, inclinação Legal. do telhado. São várias situações. Mas assim, vamos dizer... No mundo ideal. No mundo ideal, se a gente tem uma condições orientação legais. legal, tudo certinho, vai variar ali de 10 a 12 mil reais um sistema. Para uma casa de Para uma quantas? casa que tem um consumo ali de 300 reais, 300 a 400 400 reais. Entendeu? Uns 400 quilowatts mês, mais ou menos, 300, 400. Isso. Seria mais ou menos dentro de Isso, R$1 da conta de Isso. vocês lá. Isso, exatamente. Legal. Em torno disso. E aí, né, nesse tempo, assim, geralmente, os projetos que a gente tem, os orçamentos que a gente tem passado, para pagamentos à vista, está em torno de 2 anos a 2 anos e 4 meses para você recuperar seu investimento. Por quê? Porque, de repente, também, em alguns casos, quando a gente vai fazer um orçamento, a gente também explica para a pessoa, fala, olha, hoje seu consumo é esse,
Só que a gente até pergunta, né? Você pretende aumentar seu consumo? Ah, pretendo colocar ar-condicionado, vou colocar piscina, vou fazer isso, fazer aquilo, aumentar outros equipamentos, ou na indústria, vou pôr mais máquinas, vou pôr mais aquilo. Então, o pessoal sempre tende a aumentar o consumo. E a gente já fala, então já vamos fazer já para isso, ou então, para o seu consumo hoje, a gente joga uns 30% a mais, para o seu consumo mais uns 30%, e o inversor, ele que vai limitar a quantidade de placa do sistema, aí a gente fala, não, então a gente já coloca um inversor que suporta, em vez de suportar 10, vai suportar 15 placas. Que aí no futuro, se você quiser aumentar, é só você chegar com as placas. Aí não tem aquela burocracia de aprovar projeto na concessionária, sabe, todo o custo de instalação do inversor, de tudo, você já inclui nisso. Por quê? Se a gente pegar um inversor de 5 kW, um de 7, por exemplo, a diferença entre os dois é menor do que eu pegar um de 5 e um de 2 separado. Porque de repente, eu quero fazer um upgrade do meu sistema lá, eu tenho um de 5 kW hoje, só que agora eu quero que seja de 7, por exemplo. Aí eu tenho que comprar um outro inversor de 2, tem que fazer um novo projeto na concessionária, aprovar. Então tem toda essa burocracia. O inversor, a diferença vai ser maior, porque você vai ter que comprar um inversor novo, imposto que paga, frete que paga. Tudo isso acaba agregando valor para cima, né, no seu sistema. Então por isso que a gente já pega e indica, fala, olha, se tem intenção, já faz aquele... Mas uma pergunta importante. Em quantas? Quantas? Aí assim... Parcela? A gente parcela no cartão de crédito até em 21 vezes, se aí, né, não é o valor à vista, né? O valor à vista é um valor e nesse prazo aí tem um pequeno acréscimo, mas assim, eu ainda falo que justifica muito. E outros casos é financiamento, né? Através do banco, a gente tem uns bancos parceiros e faz o financiamento. Dentro de quanto tempo aprova um financiamento, por exemplo? Tem bancos aí que aprova a proposta dentro de 2 dias no máximo. Tem banco que sai até no mesmo dia. E aprovou, vamos imaginar quanto tempo começa para a instalação acontecer, né? Para tudo funcionar. Agora, como se fosse há uns 2 anos atrás, a gente já falava, aprovou o projeto, assinou o contrato junto com o cliente, já vamos passar para o banco a ficha para eles realmente rodar o financiamento. Logo já vai, né, cair o dinheiro, a gente já vai instalar o sistema, até talvez instalava antes do projeto ficar aprovado na concessionária. Só que aí, né, depois de 2022 para 2023 para cá, esse ano também há várias mudanças acontecendo até para dificultando mais. Agora a gente aprova o projeto primeiro, né, antes de se fazer o financiamento. Porque a concessionária, em alguns casos, elas não estão aprovando mais os projetos, então estão dificultando essa questão. São algumas coisas que até a gente vai falar mais para frente. Então a gente aprova o projeto primeiro, depois, né, faz o projeto, geralmente dura em torno de 15 dias para ser aprovado. Se tudo, né, correr bem na concessionária, vamos dizer, o financiamento em torno aí de 1 semana sai. E para instalar, dependendo do tamanho do sistema, se for um residencial, em torno de uns 15 dias também. Então, jogando assim, tudo, em média, uns 40 dias, se tudo correr bem. E aí você falou das dificuldades, né? Como é que o governo está se comportando? A gente vê aí a taxação do sol, que foi assunto alguns anos atrás, né? Como é que está essa bagunça toda para a energia, para o setor de vocês? Assim, a taxação do sol, né, como ficou popularmente conhecido, é uma questão uma lei que, tipo assim, veio para regulamentar os sistemas solares no Brasil. Porque antes não tinha uma lei que obrigava a concessionária a aprovar seu projeto para você gerar sua energia. Então, querendo ou não, a Lei 14.300 trouxe esse benefício, só que de contrapartida ela cobra um imposto sobre, que a gente chama de taxa de uso do sistema de distribuição. Que dentro dessa taxa tem uma tarifa que chama Fio B. Essa tarifa do Fio B, ela é para estar disponível ali sua energia da distribuição.
Então, desde 2022 para 2023, o ano de 2023 foi 15% dessa tarifa. Hoje, na CPFL, essa tarifa do fio B é 20 centavos. Isso vai variar de concessionária para concessionária. Por quê? Essa tarifa é calculada no montante que a concessionária, que nem no caso aqui a CPFL, gasta de manutenção na rede dividida para cada cliente dela. Então, sei lá, se ela gastou 10 milhões e tem 100 milhões... Não, 100 milhões não, né? Tem 30 milhões lá de clientes. Aí ela divide isso pela quantidade de clientes, aí por isso que dá, que nem da CPFL, 20 centavos. Cada concessionário, o seu valor desse fio B. E aí, que nem em 2023 foi 15% desse valor, 2024 esse ano 30% e vai aumentando de 15 em 15. gradativamente de 15 em 15 até 2028, que vai chegar a 90%. Vai ser quase os 20 centavos, né, se continuar no mesmo valor hoje. E aí em 2028 a ANEEL vai ver o que faz. A ANEEL, que é a agência que regulamenta, né, as concessionárias. E então, assim, nessa da taxação do sol, essa é o contrapeso na balança, né, dessa taxa, mas ainda assim compensa, tá? Porque se a gente for parar para pensar, o valor do quilowatt está em torno de 88 centavos. O máximo que você vai chegar a pagar, se eles aprovarem lá 90%, né, chegar a 2028, continuar 90%, ou de repente uma pior hipótese ser 100%, os 20 centavos mesmo, aí vai ser em torno de 20 centavos que você vai deixar de abater no valor da sua conta, para ficar mais fácil de entender. O valor lá da sua conta, que o mínimo, vamos supor que se é um caso bifásico, uma casa bifásica, é 50 kW. Então, R$50 você não deixa de pagar de forma alguma. Se você está conectado na rede da CPFL. Aí, vamos supor que você consome mais 100 kW. Então, desses 100 kW, lá em 2028, vamos supor que está 100% do fio B. Então, é os 20 centavos. Só que aí é R$1, né, arredondando a conta, então você pagaria 150. Né? Se fosse sem energia solar, você pagaria 150. Com energia solar, você vai, em cima desses 100 kW, que é a diferença, né, tira os 50, que é o mínimo, sobra 100, você vai injetar 100, só que você a concessionária vai abater só o valor sem esse do fio B. Então, seria R$80, se a gente multiplicar, né, vezes R$1 menos os 20 centavos, que daria 80 centavos, que é multiplicando por 100 kW, seria 80. Então, daria R$20 mais os 50. Então, R$50 com 20, 70 seria o valor da conta que você pagaria. Antes da taxa, você pagaria só os 50. Entendeu? Então, falou assim, aumentou. Hoje que a gente está pagando 30% desse fio B, que dá em torno aí de R$6 a cada 100 kW, R$6 a R$8 a cada 100 kW, é esses R$6 que você está pagando a mais hoje. Então, assim, eu acho que compensa. Para quem consome, sei lá, 500 kW, dos 500 lá você vai 5 vezes 6, R$30 a mais. Então, dá R$80. Então, assim, ainda acredito que justifique. Pelo menos na minha opinião. E que seria o quê? O aluguel da rede da concessionária, né? Então, está injetando energia na rede dela. Então, é meio que a gente está pagando um aluguel para utilizar a rede dela para injetar a energia. Seria basicamente isso aí o fio B. Porque assim, muita gente até questiona o seguinte, fala, mas se eu estou pagando já o mínimo, que é da manutenção da rede, não é? Tem gente que questiona isso. E o mínimo não é, assim, pelo menos a concessionária diz que não é da manutenção, é da disponibilidade, entendeu? Então, para você ter a disponibilidade da energia lá 24 horas na sua casa, mesmo que você não use, você pode estar lá com o disjuntor desligado, só conectado lá no poste, mas mesmo que você não use, só de ter a disponibilidade, você tem que pagar esse mínimo. E esse fio B que você paga mesmo na sua conta normal, sem você ter energia solar, é a taxa de manutenção da rede. E qual que é o futuro da energia solar no nosso Brasil, né? Diante dessas políticas, enfim, do que vocês veem para frente, né? Da área de vocês. É igual a gente comenta, é uma tecnologia que chegou para ficar. Não tem como a gente correr mais disso. Vão tentar, às vezes, barrar?
Pode tentar, mas não vão conseguir. Então, assim, eu acredito muito que veio para ficar. Então, assim, a gente não sabe daqui em 2000, quando chegar 2028, né, que vai ter um novo conselho lá, tal, tudo mais, não sabe o que vai ser, né? Fica toda essa surpresa. Mas não tem como banir. Como que vai banir? Se a gente banir, a gente está ficando para trás. A gente tem que fazer o país. Né? Não tem como voltar para trás, retroceder, né? retroceder. Então não tem como. Chegou para ficar e tem que aceitar. Então, assim, as concessionárias têm que aceitar e entrar no consenso ali para todo mundo poder trabalhar junto. A gente não quer um planeta mais sustentável. E quando a gente fala de energia solar, a gente está falando só da pontinha do iceberg, né? Porque quando a gente fala de sustentabilidade, tem uma gama gigantesca aí, né? Então, assim, na minha opinião, né, veio para ficar. Eu acho muito difícil, Com certeza, isso aí sair de cena. Assim, a energia solar, se a gente pegar no geral, todas as fontes de energia que a gente tem no planeta, ela é a mais abundante, o Sol. Porque ela é muito mais fácil, muito mais barata do que qualquer outro tipo de energia. E até quanto mais energia solar tem, é melhor para a tarifa para todos, até quem não tem pagar menos energia. Por quê? Porque a matriz energética que a gente chama, que é tudo que gera energia para o país. Hoje, a maior parte são as hidrelétricas aqui no Brasil e a energia solar vem crescendo muito nesse meio tempo, né, que a gente comentou, e está aumentando de uma forma que você não precisa mais injetar energia de termoelétricas, que são a carvão, óleo diesel. E isso encarece a energia, que aí são as bandeiras tarifárias, né? A amarela, a vermelha, que acaba, que nem assim, num tempo de seca, que as hidrelétricas não têm o reservatório numa capacidade boa lá para gerar a quantidade necessária de energia, aí são acionadas essas outras que pega e vai aumentando essas bandeiras tarifárias. E como agora a energia solar está em crescimento, é mais difícil essas bandeiras tarifárias aparecerem de novo, porque mesmo que o consumo do Brasil ou do mundo não abaixe, né, sempre tende a aumentar, a energia solar ela vai ter mais energia no sistema de distribuição, então não precisa ser ligado tanta termoelétrica, esse tipo de usina que aumenta o valor das bandeiras tarifárias, né? Que fazem com que essas bandeiras tarifárias sejam impostas para o cliente pagar. E, assim, né, se a gente pegar para pensar no futuro da energia solar também para complementar, se a gente pegar outros países, o governo, assim, as políticas públicas de outros países sempre tendem a facilitar. Aqui no Brasil a gente não vê tanto isso, né? Que nem tem alguns casos que imposto. A gente até teve uma notícia faz umas 2 semanas aí que o imposto que antes era 0%, aí passou para 6%, agora depois 9%, e agora, umas 2 semanas atrás, passou para 25% o imposto de importação dos painéis fotovoltaicos. Então, assim, isso acaba que agregando muito valor e deixando o sistema mais caro. Então, você fala assim, tem algumas políticas públicas que não favorecem tanto. Algumas outras até favorecem. Tem projeto de lei que a gente até comentou mais no começo, que estão bloqueando por conta de inversão de fluxo, né? As concessionárias acabam bloqueando os projetos, alegando isso. E esse projeto de lei é para que as concessionárias não tenham não barre esse tipo de projeto, né? E deixe ser como era há 2, 3 anos atrás, que você fazia como você queria fazer o seu projeto do jeito que você quisesse. Eu quero pôr 20 placas aqui no meu telhado, cobrir meu telhado de placas. Beleza, vou cobrir. Hoje eles estão limitando e pode ser assim, a gente não sabe do futuro. Mas eu acredito que a tendência é chegar a um ponto que isso não vai ser viável, porque muito mais energia vai ser necessária para o Brasil e eles vão ter que passar a liberar. Né? Porque não faz sentido você ter demanda alta e ter gente querendo produzir e você barrando isso. Né? Então, vai acabar deixando o pessoal produzir mais energia.
faz mais sentido isso, né? Uma aula de energia solar hoje, hein, Carol? Sim, acredito que tirou muita dúvida do pessoal aí de casa. O que faltou, meninos, do nosso bate-papo, que vocês querem esclarecer para esse pessoal que está acompanhando a gente aí? É bom deixar assim, né? Caso tenha surgido dúvidas, né? Que a gente falou de tantos assuntos, não aprofundamos tanto, né? A gente tentou passar um básico para tudo e cada assunto, então acaba surgindo outras dúvidas. Deixar aí, né, nos comentários para a gente tirar as dúvidas, e quem de repente quiser, ficou interessado, chama a gente, que a gente tira as dúvidas, se quiser faz um orçamento, né, Deixa seu personalizado. contato aí pra gente. Exatamente. Segue a gente lá, @Estelar Energia Solar. Lá tem todo, né, nosso contato e também, né, passar o telefone também? Pode, fica à vontade. O nosso, né, WhatsApp ou para ligação também é o DDD 16, o 99158-4807. Para você que, né, ficou alguma dúvida, se interessou, quer fazer um orçamento, quer saber mais, chama a gente está disposto aí para te atender, tá? Estamos aí para isso. É isso aí. Muito obrigada pela participação. Foi muito bacana. Ó, antes de encerrar, acabou de chegar uma pergunta aqui que veio pelo Instagram. Carol da D20, posso instalar uma placa solar na minha D20 Tem como? para ouvir os modão? Tem como, gente? Existe, né, tem, pro carro? Tem. Não dá ideia Tem. não, viu, gente? Tem alguns painéis que eles são flexíveis. Então, geralmente o pessoal instala em caminhão, teto de caminhão, assim, motorhome, entendeu? O pessoal que gosta de viajar aí, né? Tem Mas os aí tem que colocar motorhome. aquela bateria que você falou. No carro já tem a bateria, né? Pode usar no caso mesmo. do caminhão, pode talvez até usar a mesma, ou geralmente mais usual é separado para, de repente, você não usar toda a bateria ali, e são também baterias um pouco diferentes, né? Para você não usar toda a bateria e de repente ficar na mão sem conseguir dar partida lá. Né? Aí é complicado também. Agora tem um novo sonho, né, Carol? Mas é aqueles Correr carros atrás elétricos. disso, né? E os carros elétricos? Dá para adaptar? Também. Tem alguns carros elétricos que já vem no próprio teto solar. Assim, não é muito divulgado isso, mas já vi alguns casos que o próprio teto solar, né, lá do carro já vem com as placas Já fotovoltaicas. vi umas gambiarras desse jeito. E aí, fora isso, é gambiarra, né? Que pela teoria, assim, se você colocar uma placa solar, você nunca mais precisa carregar o carro, né? Você vai andando e anda. Ai, É, não, não, Carol. eles não vão deixar de jeito nenhum. É que não é tão simples assim nesse quesito, por quê? Porque aí os carros são feitos para carregar, né, ou na tomada de casa ou em uma tomada específica para esses carros. Então, se a gente for pelo tamanho do carro ali, não tem um certo espaço, uma área que caiba uma quantidade para gerar uma energia. Vai gerar um pouco, lógico, pode ajudar, mas talvez não seja o suficiente, entendeu? Para manter pode aumentar talvez a autonomia, mas não para manter infinitamente, entendeu? Legal. Se fosse infinito, ia ser muito legal. Aí, Isso é às- ótimo. É isso, Às vezes meninos. não- Brincadeiras à parte, né, cara? O nosso tempo não é nosso amigo hoje, Sim, né? O já. papo foi longo, mas tirou muitas dúvidas. Então, quem está interessado tem um sistema de energia solar, só procurar os meninos aqui. Isso aí. Mais Obrigado uma aí vez, muito obrigada. A gente A que gente agradece aí, né? Estar aqui presente hoje, a oportunidade, muito bacana o espaço e o papo também muito legal, gostamos bastante. Obrigado mais uma vez. É isso A aí, gente gente. agradece. Obrigado por ter assistido a gente. Até um próximo episódio. Valeu! Valeu!